Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje temos a honra de receber o jornalista e escritor Tom Belmonte, que estará lançando no próximo dia 13 de agosto aqui em Tubarão, Rincão do Inferno, segundo romance da trilogia Círculo de Sangue. A obra mergulha em um faroeste psicológico que mistura vingança, amor ferido e ancestralidade em uma trama de tirar o fôlego, com ambientações que cruzam Porto Alegre, Zurique, São Borja e a mítica localidade de Aceguá, na fronteira com o Uruguai. Tom, querido, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é meu, Renato. Fico feliz de estar aqui contigo, né? E com os internautas da UniTV, e fico à tua disposição para a gente falar um pouco a respeito aí do Rincão do Inferno. Né? Pois então, Tom, você escreve desde a adolescência e trabalha como jornalista em diversas áreas há muitos anos, inclusive como repórter policial, certo? Exatamente. Como é que a sua carreira dentro do jornalismo influenciou para você escrever o livro, para fazer a sua ficção? É inevitável, né, Renata, que um pouco daquela vivência como repórter de polícia, né, e investigativo, e depois também, num outro momento, já como assessor de imprensa da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, muitas desses nuances que estão ali no Rincão do Inferno, de alguns recheios, né, de algumas pequenas pílulas, né, foram obviamente pensados de uma realidade vivida, não exatamente, né, como está no livro, mas sim, então usei um pouquinho, né, daquela vivência real e, né, e misturamos ali, fizemos o recheio com o imaginário, né, para fazer essas construções, né, da história do Rincão do Inferno. O pessoal até, Renata, acha que o livro é um romance policial. Pois é. Eu entendo ele muito mais como um drama existencial, mas também não tem problema nenhum de chamar de romance policial. Vamos fazer o seguinte, então, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Aqui está a capa, Rincão do Inferno. Quem fez a capa, Tom? A capa foi feita por um grande artista gráfico, o Everson Godinho, que fez já a capa do meu primeiro livro, do Círculo de Sangue, e fará a próxima capa do próximo livro, que vai se chamar Guerrilhas do Coração. O Godinho é um artista que tem, Renata, como principal referência, ele fez a abertura da série O Tempo e o Vento na TV Globo, uma série em animação que foi feita pelo Jaime Monjardim. Sim. Então é um cara que tem um olhar assim, muito interessante sobre aquilo que eu quero, né, como arte no livro. Eu até gostaria de ter feito algumas ilustrações, não só no primeiro quanto neste livro, mas talvez elas fiquem para o terceiro livro e aí vamos deixar andar um pouquinho, né? Então, ele na verdade é o segundo livro da trilogia Círculo de Sangue. Exatamente. Como chama o primeiro livro? O primeiro... mais ou menos, não precisa dar um spoilerzão, mas dá um spoilerzinho para a gente conhecer o primeiro livro ele se chama história. Justamente Círculo de Sangue, e Círculo de Sangue, quando eu me refiro, né, um círculo de sangue, eu me refiro a um círculo familiar. Certo. Então é uma história que acontece num círculo familiar da mãe com seus 3 filhos, né? E nesta história, neste relacionamento, acontece um assassinato, que é o que abre o livro, né? E a partir dos desdobramentos desse assassinato, a gente tem todo um entendimento, então, de como funciona aquele núcleo familiar e também aquilo que está no entorno desse núcleo familiar, né? E ali a história vai se desenrolando entre presente e também, né, algumas janelas para o passado, já que muitas, vamos chamar assim, das dores, do desamor, né, de algumas frustrações, alguns momentos ali de muita raiva, de muito desencontro entre as personagens, envolve justamente aquilo que foi construído no passado e que não se resolve no presente delas. Certo. Isso aí é um pouquinho da narrativa. Aonde é que se passa essa trama? O Círculo de Sangue, no caso, o primeiro. O Círculo de Sangue, o primeiro livro, ele teve como referência básica a Porto Alegre do início do século, né? Então ali onde a Porto Alegre, de certa forma, respirava um pouco mais, exatamente, uma ideia de cultura, uma ideia, né? Enfim, a cidade estava um pouco mais aberta e talvez até o Brasil naquele momento estivesse, porque a gente ainda, né, tinha perspectivas, né, diferentes em relação às questões principalmente políticas do país. Então eu ambientei o primeiro livro em Porto Alegre, com algumas, né, janelas ao interior, a São Borja, onde é o núcleo desta família, né? São Borja é uma cidade na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fica a praticamente 10 horas de Porto Alegre, né?
E tem uma questão importante, Renato, porque São Borja é a única cidade do Brasil que foi povoada por espanhóis. Então a gente tem uma passionalidade muito grande naquele povo ali. Né? Tem uma coisa realmente emocional, mais à flor da pele, né, do que o restante da colonização portuguesa nossa. É lógico, tem, né, elementos do negro, do índio, mas tem, né, um resgate espanhol muito forte. E os espanhóis, ao menos naquela região da fronteira, nós tivemos muitas guerras platinas lideradas pelos espanhóis em confrontos, né, com gaúchos, com os negros, com os índios mesmo. Então existe um elemento ali de pólvora muito forte, né, nesse processo da fronteira ali. Certo. Então, primeiro é ambientado no início do século XX. Do século... Não, agora no início do século XXI. Deste agora, do século XXI, em Porto Alegre. Mas ele faz alguns resgates, né, para o passado. Certo, exato, entendi. Exatamente. E agora, no Rincão do Inferno, até para explicar um pouco deste passado, né, presente lá em Círculo de Sangue, eu retomo a fronteira. Aí eu retomo cidades como São Borja, como Itaqui, que fica ao lado, como a cidade de Bagé, que é uma cidade histórica também, lá do Rio Grande do Sul. Morei e também... lá. Então, Morei né? Então, lá. a chamada Rainha da Fronteira, né, Bagé, né? E Bagé é onde fica esta mítica localidade do Rincão do Inferno. Jura? Então o pessoal me pergunta, mas por que o título Rincão do Inferno? A personagem principal do livro, ela vai, vamos dizer assim, se depurar no humano, no espiritual, nesta localidade, que é uma localidade que existe até hoje, intocada. Sim, ela é uma localidade... Ela fica próxima a Bagé, dentro de Bagé? Ela fica a 30 minutos de Bagé. O que é o Rincão do Inferno? É um rincão? É um rincão, exatamente. Um rincão, assim, é sempre bom a gente dizer para o telespectador quem não é gaúcho, O rincão a gente chama de um lugar distante, um lugar ermo. Né? Então, esta personagem vai... né, de alguma maneira mergulhar no Rincão do Inferno, porque ela está fugindo, ela está fugindo não só da polícia, quanto fugindo do seu passado, fugindo da sua família, e neste local, né, que é ermo, mas que é um dos locais mais belos que existe no Rio Grande do Sul, e ainda intocado, porque ele é um grande reduto quilombola, Renata, há mais de 100 anos. Né? Entendi. E, obviamente, assim, é interessante a gente situar até as pessoas, por que esse nome Rincão do Inferno? Vamos fazer o seguinte, deixa o pessoal ficar curioso, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta vamos retomar. Sem dúvida. O que é e por que Rincão do Inferno? Pois não. Não saiam daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso bate-papo literário e hoje conversando com o jornalista e escritor Tom Belmonte sobre seu mais novo romance, Rincão do Inferno, que será lançado nos próximos dias 6 de agosto. Vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo lá. 6 de agosto em Porto Alegre. 13 de agosto em Tubarão, 16 de setembro em São Paulo, e, se eu não estiver enganado, dia 21 de setembro em Florianópolis. Ou seja, você vai estar envolvido nesses próximos 2 meses com os lançamentos do livro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, em São Paulo. E ainda temos uma outra perspectiva que é talvez, inclusive, fazer um lançamento em Bagé, né? Já em função da cidade ter se mobilizado muito pelo fato do nome do livro ser Rincão do Inferno. Né? Então o pessoal de Bagé quer fazer um lançamento lá, não está definida ainda a data, provavelmente seja em outubro, durante a Feira do Livro de Bagé, onde ocorre a Feira do Livro. Você é gaúcho? Tu és gaúcho? Eu sou gaúcho, eu sou gaúcho de São Borja, né? Então, eu ia perguntar, tu és de São Borja? Eu sou de São Borja. São Borja é uma cidade, né? É importante que o telespectador saiba, com praticamente 350 anos de vida, né? Renata, é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Ficou muito famosa, né, nos anos 60, 50, 30 ali, porque é a terra de Getúlio Vargas e de João Goulart, né? Exatamente. Então é uma terra muito antiga, né? E é onde a gente tem muitos desses nuances de poder político, poder financeiro, e a gente tem um pouco desses elementos que eu te digo que são a pampa gaúcha exuberante, né? E as pessoas com um pouco desta verve, né, entre o latino, né, puxado mais para o espanhol, mas com resquícios, obviamente, de índios, de negros, né, e de brancos, de portugueses também. Exatamente. Tom, no último bloco, né, no bloco anterior, a gente estava falando do Rincão
Rincão do Inferno, do porquê, né? Do porquê. Vamos retomar. Não, perfeito. Então, essa é uma localidade no interior de Bagé, uma localidade ainda intocada, de uma beleza natural única, indescritível, porque são falácias, ou são, né, montanhas ali de 200, 300 metros de altura, que são cortadas pelo rio Camaquã numa faixa de mais ou menos 2 quilômetros, né? E é uma área lindíssima, no meio da pampa, e do nada tem esta abertura ali, tem essas montanhas grandes, né? E se deu o nome de Rincão do Inferno, por quê, Renata? Porque ele é um reduto quilombola e muitos negros, tanto negros do Rio Grande do Sul quanto negros vindos do Uruguai, fugiam das guerras platinas e fugiam da escravidão. Sim. E para justamente fazer com que os seus patrões, ou enfim, né, as pessoas que de alguma maneira não aceitavam, né, o fim da escravidão, eles batizaram este lugar de Rincão do Inferno até para dar uma aura meio mística para a coisa. Entendi. Tipo assim, olha, né, é um lugar inacessível, né, não é um lugar para se ir. Né? Então ficou um pouco desse misticismo, né, dessa coisa mais interessante assim, do Rincão do Inferno, mas como espaço é um espaço quilombola até hoje. Né? E parte da trama se passa no Rincão, mas tem várias... Parte da trama se passa lá, mas ela também tem nuances em Itaqui, nessa cidade que fica próxima ali de São Borja, tem uma partezinha pequena em Aceguá, na Aceguá Uruguaia, que é uma cidade que fica ao lado da Aceguá brasileira, na mesma linha de fronteira. Eu não conheço essa cidade. Essa é uma fronteira seca, né, onde tu praticamente tem ali, dali a 100 metros, ali a 2 ruas já é a outra cidade, é outro país, né? Então se passa um pouco ali porque muitos dos costumes das personagens também vão sendo colocadas, né, nesse cenário, nesse universo, e a gente vai entendendo também um pouco, né, de como eles estão tão assim encroados ainda naquelas coisas, né, da fronteira antiga, né, enfim, da formação, né, histórica, da formação humana de cada um deles, né? E se passa em São Borja, no Rincão do Inferno, em Bagé, mas a trama também se passa em Zurique. Se passa em Zurique, na Suíça, é onde uma das minhas personagens está. Eu vivi um curto período de tempo em Zurique, então muito das minhas lembranças de Zurique estão ali também, né? Então uma das minhas personagens está em Zurique investigando, inclusive, né, uma questão policial, investigando um crime, né? E ali ela faz também conexões com todas essas situações que envolvem Rincão do Inferno. É uma delegada de polícia, é o que eu posso dizer, que é uma das personagens principais, então ela também investiga, né, alguns dos acontecimentos de Círculo de Sangue, ela investiga lá em Zurique, porque também foi parar lá isso, né? Lavagem de dinheiro, quadrilhas internacionais de tráfico, algo nesta linha aí, né? Então muito dinheiro que saiu do Brasil e foi para a Suíça. Né? E por que você disse que não é exatamente um romance policial e mais um romance, sei lá, psicológico? Porque na realidade eu acho que ele faz um mergulho, Renata, muito profundo no ser humano, naquilo que nós temos assim mais forte em nós, que é justamente, nós temos luzes, mas nós também temos sombras. E aí nós precisamos fazer escolhas em determinados momentos da vida, se nós vamos seguir mesmo a luz, vamos manter uma retidão de caráter, de moral, ou se nós vamos nos deixar seduzir, né, por um lado negro da força. Então algumas das personagens se deixam seduzir, outras não. Então é muito desta natureza humana, né, dessa veia, desse psique humano que aparece e que é assim esmiuçado em cada uma dessas personagens, até a gente entender por que fizeram essas escolhas. Ô Tom, eu acho que um dos papéis da literatura é justamente fazer com que a pessoa, naquela história, pare um pouquinho e reflita, né, sobre as questões, sei lá, morais, éticas, espirituais, inclusive. E eu tenho certeza absoluta que o leitor, né, que pegar o Rincão do Inferno, que pegar também o Círculo de Sangue, ele de alguma maneira ele vai se deparar com situações ou que ele já viu ou que estavam próximas dele e às vezes até dentro do seu próprio seio familiar. Exatamente, vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta vamos falar um pouquinho então dos lançamentos e dessas personagens que são bastante marcantes. Será que tem alguma coisa de real? Vamos ver. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e seguimos a nossa conversa com o jornalista e escritor Tom Belmonte, autor do livro que será lançado agora em agosto, Rincão do Inferno.
Mas antes de retomarmos a nossa conversa, vamos ao nosso quadro especial Book in View, com as dicas de leitura da editora Vitelli Publishing. E o Book in View de hoje traz as fases da lua em forma de poesia. Vejam só. Olá, tudo bem? O Book in View de hoje apresenta o livro de poesias Lua de Sentimentos, da jornalista Sandy Moraes. A obra poética utiliza a simbologia das fases da lua para descrever os sentimentos da autora. O livro é dividido em crescente, cheia, minguante e nova, trazendo em cada ciclo um período da vida da escritora e toda a sua capacidade de sentir, superar e se renovar, com gratidão e coragem. Um texto autêntico, com palavras carregadas de sensibilidade, que ecoam as razões da existência humana. Venha experimentar essas emoções em mais uma obra da Vitelli Publishing. Gente, esse livro da Sandy Moraes é maravilhoso, é pura poesia. Então, voltando aqui, vamos falar um pouquinho então das personagens, né? O livro traz vários personagens marcantes. Eu sempre tenho uma curiosidade. Pois é. Se nessa ficção tem alguma coisa baseado em personagens reais, em fatos reais. Olha, Renata, conscientemente não, mas Não talvez é? inconscientemente possa ter, né? Por exemplo, a personagem principal se chama João Manuel e é um filho do meio, né? Desta mãe que é uma deputada estadual, né? E essa deputada estadual, ela tem uma característica de ser uma mulher empática para a sociedade, uma mulher, né, permanentemente aberta à sociedade, mas, por outro lado, ela é uma pessoa extremamente fria, calculista, né? E que durante, então, este processo materno, ela escolheu um filho como sendo o filho do coração. E os outros dois foram relegados a um segundo, terceiro plano, até diria. Então, isto aparece muito nas relações dela com os filhos, né? E então, ao mesmo tempo que ela tem essa aura de poder, uma mulher bonita, uma mulher, né, sedutora, ela tem todo esse outro lado maquiavélico, vamos chamar assim, onde ela não reconhece os filhos, não reconhece aquele amor, não Sim. reconhece os filhos como sendo, né, seus, né? Por acontecimentos que, obviamente, também envolvem o passado e que a traumatizaram. Então, de certa forma, o que a gente tem ali? A gente tem, né, quase que uma Jocasta e Édipo em algumas situações ali, e esses outros dois filhos que não tiveram o amor e a atenção dela são os problemáticos da trama. Não que o terceiro filho, que é o Não amoroso, carinhoso, também não vai ter, né, algum problema aí, né? Então se passa muito dentro desse nuance de entendimento de amor, de desamor, de perdas, né, que construíram essa família e, obviamente, com tudo aquilo que desdobrou a partir do assassinato inicial da trama, que é de um desses filhos. Esse assassinato está aqui no Está Rincão no do primeiro Inferno, livro, está no primeiro livro, no Círculo de Sangue, mas ele, de certa forma, é explicado também, né, no Rincão do Inferno, para que aí, obviamente, para que, obviamente, as dores, os rancores e toda essa estratégia que é definida por algumas personagens na ação do livro, essa estratégia se explica, né? Tom, eu tenho outra curiosidade sobre a questão do processo criativo. Como é que surge a ideia do livro? Como é que você faz quando você escreve? Você fica isolado? Você demora muito? Enfim, como é que é o seu processo de criação? Renata, eu entendo hoje que a gente, como escritor, ou enfim, como ser humano mesmo, né? A gente vive um momento extremamente complexo nosso, da humanidade, e onde a gente faz escolhas, né, em estarmos, né, à luz ou estarmos às sombras, e permitirmos, né, uma delas ou outra na nossa vida, né? Então, na realidade, o que eu procuro falar neste livro é sobre amor, tá? É sobre curas e perdões, no sentido de que se não há perdão, não há cura. E aí tu fazes uma escolha de vida. E a partir dessa escolha, a tua vida, obviamente, se define, né? Sim. E tu atrai para ela
aquilo que tu vibras. Tá? Essa é a grande questão que está ali intrínseca no livro. Né? Certo. Nós somos o resultado das nossas escolhas, como diria Goethe. Tá? Então é isso que eu faço. E quando eu escrevo, eu realmente tenho um norte, mas muitas vezes, durante a escrita, este norte pode ir para sul. Pode ir para sul, exatamente, né? Até porque a personagem daqui a pouco ganha fôlego, ganha grandeza, né? Esses nuances aparecem de uma maneira muito mais ampla, né? E o escritor se vê, né, indo para um caminho que não era inicialmente o caminho desejado. Essas nuances da escrita é muito interessante. Parece que o personagem vai por si só, muitas vezes. Vai por si só, né? Exato, exatamente. Tom, fala um pouquinho para a gente. Na verdade, eu gostaria que você fizesse um convite ali para o nosso telespectador para participar dos lançamentos, para conhecer a sua escrita. Perfeito. Bom, meu querido telespectador, eu agradeço, né, demais a oportunidade de estar aqui com a Renata, estar com esse espaço. Convido você a conhecer a minha obra, Círculo de Sangue, Rincão de Inferno. Ambas estão no www.cartaeditora.com.br, onde você consegue acessar a compra desses livros. Mas aqui também em Santa Catarina, em Tubarão, eles estão na Paixão de Ler, Livraria e Sebo. Os 2 livros estão lá, tá? Então isso é possível de ser obtido lá. Eu tenho um lançamento aqui em Tubarão no próximo dia 13 de agosto, no Clube de Campo, o qual eu convido, né, aqueles que quiserem conversar comigo, enfim, adquirirem a obra, poderem ir até o Clube de Campo. Faço o lançamento em 6 de agosto em Porto Alegre, em função da editora ser de Porto Alegre e grande parte da história estar lá, né? Mas convido vocês, acima de tudo, para irem assim de coração aberto para uma literatura mais provocativa, uma literatura, né, mais recheada desses elementos da psique humana que muitas vezes nós não gostamos de olhar também, porque muitas vezes eles estão próximos de nós, mas é a vida sendo contada sob um outro olhar. Romantizado, mas um olhar, né, que procura, acima de tudo, permitir que nós possamos, né, sempre fazer os nossos divãs e fazer as nossas escolhas, né, de vida, principalmente em direção à luz. Muito obrigada por vir aqui no Bate-Papo Literário, compartilhar com a gente esse livro maravilhoso. Estaremos lá. Agradeço. Muito sucesso. Obrigado, Renata. E seguimos juntos aí na literatura. Obrigado pelo espaço, obrigado à UniTV também. E hoje nós tivemos a honra de conversar com o jornalista e escritor Tom Belmonte. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há mais de 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publishing, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros episódios no canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!